Oi, gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos e a gente vai iniciar a live na nossa jornada de consultoria, que vão ser 5 dias de lives que a gente vai falar sobre consultoria. E um dos assuntos, o principal assunto que a gente vai abordar nessas lives, né, diz respeito à ficha técnica de preparo. Sejam todos bem-vindos. Fico muito feliz que eu estou vendo alguns rostinhos novos, outros rostinhos que sempre estão nas lives. Boa noite, Derlen. Derlen sempre está nas lives, né, amiga? A Milena também. Sejam todos bem-vindos. Fico muito feliz que vocês se inscreveram na jornada, que vocês se interessaram por esses assuntos e que a gente vai ter como principal foco, a gente vai falar principalmente sobre ficha técnica de preparo. Oi Raquel, hoje especialmente nós vamos falar, né, na verdade, Milena, nosso título da aula de hoje são as oportunidades que a gente... Boa noite, meu amor. Daiane Lara, seja bem-vinda. Hoje a gente vai falar sobre oportunidades de consultoria, na área de consultoria, para a gente falar sobre fichas técnicas de preparo e consultoria. Estou vendo alguns rostinhos novos, né? Estou vendo alguns rostinhos que já são presentes sempre nas nossas lives, como a Milena, como a Derlen, como a Andrea, como a Ju, mas chegou, Babi. De onde é que vocês são? Eu não sei se todo mundo me conhece, né? Vejo que todos aqui souberam da jornada de nutrição, mas eu não sei se vocês conhecem minha formação. Meu nome é Irene Pessoa, eu sou nutricionista, eu sou formada pela Universidade Estadual do Ceará, a UES, sou formada em nutrição. Babi é de Salvador. Danila é um clássico nas nossas lives. João Pessoa, mamãe, te amo. E nova por aqui, a Cris é nova, a Claudilene não é nova. Pessoal do Pará, eu adoro ver as pessoas da região norte, eu acho fantástico saber que as nossas lives, as nossas propostas de live, de conhecimento sobre a área de consultoria, chega também na região norte. Raquel, você é nova, realmente, você é nova. É de onde? Biapina, no Ceará. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, mamãe, eu te amo. Pessoal de Goiás, eu adoro também ver o pessoal do Centro-Oeste, é fantástico. Meu pessoal do Centro-Oeste é um pessoal que me acolhe muito. Pessoal do Rio Grande do Sul, a gente está em peso com o pessoal do Rio Grande do Sul. Ariela, meu amor, todo mundo aqui faz consultoria? Já trabalharam com consultoria? Ou é uma novidade? Ou deseja trabalhar? Ou está se formando? Eu trabalho com consultoria, como eu estava me apresentando, Camboriú, Santa Catarina. Seja bem-vinda, Beatriz. Como eu estava me apresentando, meu nome é Irene, sou nutricionista formada pela Estadual do Ceará, com especialização em gestão de restaurantes pela Estadual do Ceará e sou mestre em ensino na saúde também pela Estadual do Ceará. A Babi de Salvador, deseja trabalhar com consultoria. E eu trabalho com consultoria há 13 anos, certo? Algumas pessoas são estudantes de nutrição, estou vendo aqui. Outras pessoas já tiveram consultoria, querem voltar para consultoria. Tem pessoas com o primeiro cliente, tudo bom. Derlen está se formando. Gente, o bacana de consultoria, eu vou contar uma coisa para vocês, assim, de coração em relação
a questão de consultoria. O bacana de se trabalhar em consultoria é que você pode ter sua carteira assinada, né? Você pode ter trabalhar com consultoria tendo sua carteira assinada. O meu perfil como consultora, a gente tem as meninas da engenharia de alimentos, sejam todas bem-vindas. O bacana de trabalhar com consultoria é que você pode ter sua carteira assinada, as meninas da técnica de nutrição, e você pode prestar consultoria. O meu perfil como consultora, o meu perfil é ter a minha carteira assinada e trabalhar com consultoria naqueles momentos que eu tenho disponíveis. Esse é o meu perfil. Eu gosto de ter as minhas consultorias como uma possibilidade de agregar esse dinheiro extra que vai acontecer. Então, esse é meu perfil. Então, teve uma pessoa que quer fazer consultoria, mas eu estou com carteira assinada. Isso é super normal e eu acho que é um pontapé inicial para você ser uma consultora. Depois você pode ser uma consultora que vai estar só com consultoria, mas é um pontapé inicial seguro, né? É seguro. Eu tenho uma carteira assinada. E daí eu presto consultoria nesse meu tempo livre. Então eu acho super bacana esse passo que você dá, esse passo pensado para fazer consultoria. Vi aqui que tem gente gastrônomo, que é da gastronomia, vi que tem os técnicos em alimentos, né, técnicos em dietética, vi que tem as meninas da engenharia de alimentos, pessoal da nutrição, é vasto, né, gente? É uma coisa muito vasta. A ficha técnica, ela não é uma ferramenta que ela pode ser utilizada somente pelo nutricionista. Então, esse é o bacana, que a ficha técnica nos dá a possibilidade de eu ser formada em qualquer área do conhecimento, especialmente na área de alimentos, e eu poder trabalhar com fichas técnicas. Então, esse é o bacana, porque a ficha técnica ela consegue abarcar todo esse público, né? Dá para eu trabalhar sendo nutricionista, sendo engenheiro, sendo gastrônomo, sendo técnico. Então, dá para trabalhar. Não existe uma responsabilidade única. Ao contrário, por exemplo, de eu ser nutricionista e eu, por exemplo, eu tenho a capacidade de trabalhar com dietoterapia. Então, eu como nutricionista, eu tenho essa prerrogativa. Ao contrário de fichas técnicas. Não existe um único profissional que possa fazer ficha técnica. O técnico de cozinha, como está falando, por exemplo, uma colega nossa agora, ele pode elaborar ficha técnica. Então, se você tem colegas técnicos, gastrônomos, engenheiros, compartilhe essa live para o pessoal vir também conversar com a gente sobre essa questão de fichas técnicas. E vocês já viram como o povo fala pouco sobre fichas técnicas? Eu não sei se vocês percebem isso, mas nos nossos cursos de graduação, até mesmo nos cursos disponibilizados, as pessoas falam muito pouco de ficha técnica. A ficha técnica ela é muito abordada, ela é muito desejada, mas a gente vê que são poucos os profissionais que têm conhecimento técnico e habilidade para fazer a elaboração dessa ferramenta de gestão. Por isso, pessoal, primeira coisa que eu converso com vocês, certo? E a gente sabe que quem está nas minhas lives desde sempre sabe que eu sempre gosto de falar, ter conversas muito sinceras com vocês. Aprendam ficha técnica com os professores da faculdade, com pessoas que tenham esse conhecimento de elaboração dessa ferramenta, que tenham segurança para poder passar para vocês esse conteúdo. E a gente vai ver que a ficha técnica é uma ferramenta de suma importância dentro da gestão de um restaurante. E quando a ficha técnica ela é elaborada por um profissional que não é um profissional da área ou que não tem conhecimento sobre essa ferramenta, a situação fica muito crítica, porque a gente vai saber, a gente vai aprender aqui na nossa jornada
que a ficha técnica é uma ferramenta de tomada de decisão. A gente trabalha de forma muito integrada com o dono quando a gente elabora a ficha técnica. A Babi até falou aqui, eu quero aprender ficha técnica. Quem quiser aprender ficha técnica, como a Babi está falando aqui, adorei, Babi, quero aprender sobre fichas técnicas. Coloca aqui a hashtag quero aprender fichas técnicas. Gostei, Babi. Isso vai virar uma hashtag pra gente. Então, assim, a gente vê que é muito pouco falado. Algumas coleguinhas estão falando assim, eu aprendi um pouco no meu curso, eu aprendi um pouquinho na minha graduação. Para vocês verem que essa é uma ferramenta de suma importância, é uma ferramenta de gestão de restaurante, é uma ferramenta de tomada de decisão, mas poucas são as pessoas que sabem elaborar. E assim, quando a gente está trabalhando em ficha técnica, quando a gente está dentro de um restaurante, trabalhando direto com os proprietários, com os sócios, a gente vai entender que nós entramos nessa equipe como uma pessoa que vai auxiliar nessa gestão de custos, nessa gestão de elaboração de preço, e a gente vai ser uma pessoa de suma importância. Eu concordo, Cris. Ou eu concordo, Marielle. Ela é elaborada de forma superficial porque muitas vezes a faculdade, se você for de nutrição, a faculdade, ela está muito focada naquelas UANs mais tradicionais, nos quais as fichas técnicas, elas são elaboradas no sentido de ajudar a saber quanto de produto eu tenho que comprar, até mesmo o valor nutricional, porque a gente é cobrado pelo PAT, não é verdade? A gente tem que fazer uma alimentação toda balanceada, mas quando a gente trabalha, a gente sai da faculdade e a gente vê qual é a realidade do mercado, e a gente observa que o mercado, ela quer a ficha técnica, mas o mercado também pergunta para você, e aí? Você fez a ficha técnica, qual é o meu lucro bruto? Qual é o preço que você sugere? Ou então, eu quero que você formule uma ficha técnica para eu poder observar esses meus custos. A gente não tem ideia. Os meus maiores clientes aqui em Fortaleza, por exemplo, são os restaurantes comerciais. E daí eu faço as fichas técnicas e já dou esse lucro para o proprietário, já dou uma ideia de custos e desse lucro bruto do proprietário. A gente já se senta numa mesa, conversando com o proprietário e com os donos, alguns pratos que poderiam ser retirados, alguns pratos que poderiam entrar de promoção, né? Aqueles pratos poderiam entrar de promoção. A gente entra junto à nutricionista, que se você for consultor nessa área de fichas técnicas, você entra de igual para falar sobre a gestão do restaurante. Você é uma pessoa que tem suma importância nessa gestão. Eu até tinha colocado aqui que você é uma pessoa que está lá para ajudar a gerir. Gente, só para a gente ter uma ideia de fichas técnicas, né? Coloquei alguns pontos para falar sobre oportunidades para vocês. E que isso, pessoal, isso infelizmente não vai ser abordado em faculdade, porque a faculdade, ela precisa explicar para vocês questões superficiais. Quando a gente quer se aprofundar, a gente vai fazer cursos, né? A gente vai tentar buscar o máximo que a gente conseguir de assunto. A faculdade não vai mostrar isso, porque muitas vezes os professores que são professores doutores que estão na cadeira de gestão, eles estão trabalhando e eles sempre trabalharam e sempre estudaram, por exemplo, as UANs institucionais, as grandes UANs, né? Mas as grandes oportunidades que vão surgir para vocês são em restaurantes comerciais. E esses restaurantes comerciais, que graças a Deus eu sempre trabalhei, sempre estagiei em restaurantes comerciais, esses restaurantes comerciais, eles vão conversar com você sobre custos, eles vão conversar com você sobre lucro, eles vão conversar com você sobre formação de preço e saber se aquele preço que eles estão trabalhando é um preço viável. E daí você tem que estar muito antenada para conversar com eles e dar um feedback que alguns pratos
não estão tão sustentáveis no sentido de dar um lucro sustentável para o restaurante. Então, cabe a você também ter essa malícia e essa astúcia de conversar aqui. Eu fiz a ficha técnica e existem pratos que não estão valendo a pena. E a gente tem que ter esse jogo de cintura e começar a ter essa visão crítica quando a gente fizer as fichas técnicas. Quando eu faço as fichas técnicas de um restaurante, a primeira coisa que a gente entende que aquela ficha técnica vai servir para aquele restaurante é para saber a gestão de custos. Então, quando eu elaboro a ficha técnica, eu apresento para esse proprietário, lembrando que em 13 anos de consultoria e 2 anos de estágio, as minhas fichas técnicas são elaboradas por Excel. Eu não tenho, algumas pessoas vão até me perguntar, Irene, qual é o sistema que tu usa para elaboração de fichas técnicas? Não uso o sistema, eu acho que eu já trabalhei com 2 grandes sistemas, são sistemas até grandes aqui no Ceará, um sistema nacional, mas os sistemas que eles são elaborados, eles são muito bons para recebimento de nota fiscal, para fazer a venda em frente de loja, mas os sistemas que são ofertados para a gente, eles não suprem a nossa necessidade. Todos os meus sistemas, ao longo de 2 anos de estágio e ao longo de 13 anos de consultoria, é Excel. Eu elaboro o Excel segundo a característica da empresa que eu estou fazendo consultoria em ficha técnica. Que pode ser uma padaria, que pode ser um restaurante comercial, mas aí vamos às várias vertentes que o restaurante comercial pode ter. Sushi bar tem uma característica, já fiz muita ficha técnica de sushi bar, pizzarias, restaurantes comerciais com cardápios contemporâneos, restaurantes de massa, pastelaria. Então, esses restaurantes comerciais, ele tem características de formulação de fichas técnicas e por isso que eu gosto de fazer o Excel, porque o Excel ele vai conseguir suprir a minha demanda e a peculiaridade que cada um desses restaurantes, que cada um desses serviços de alimentação vão me exigir na elaboração dessa ficha técnica. Alguém falou para mim, fora que os custos não envolvem só os alimentos, tem os direto e indireto. Babi, eu vou falar uma coisinha para vocês e vocês vão ficar boquiabertos. Boquiabertos. O próximo ponto que eu estou aqui já para jogar para vocês chama o seguinte: as fichas técnicas, ela é uma ferramenta para tomada de decisão. O que é tomada de decisão? Babi, quando eu mostro, no primeiro momento para o proprietário, os custos dos pratos deles, o custo, quanto é que custa fazer um temaki, quanto é que está custando aquela pizza, quanto é que está custando aquele prato de massa, o proprietário ele fica em choque, os proprietários daqui de Fortaleza, daí de Salvador, são poucos aqueles que têm noção do custo só para elaborar aquele prato. Eu estou falando de custos de matéria-prima. Os nossos empresários, eles são leigos. Eles já têm um cardápio. Esse cardápio já está funcionando há tempos, às vezes há anos. E aí ele te chama para tu ser consultora, porque ele vê que as contas do estabelecimento dele não fecham, entendeu? E daí, quando você mostra o básico do básico, que é a ficha técnica com o custo do prato dele, ele fica besta. Os nossos empresários, perdão pela palavra, eles são ignorantes no sentido da gestão da empresa deles. Então, você vai fazer consultoria com ficha técnica, a primeira coisa, eu falei da gestão de custos, você dá a questão dos custos dos pratos e daí você vê que o próximo ponto é a tomada de decisão porque eles não sabiam o custo dos pratos deles. De eu chegar a fazer consultoria num lugar que não fechava as contas, era uma temaqueria,
não fechava, Irene, não fecha, eu só fecho no vermelho. E daí quando eu apresento os custos do temaki, o temaki mais vendido só dá entenda, só dá um lucro bruto. Eu estou pegando o preço de venda, na época, R$ 20, na época. E o custo desse temaki era R$18,90. Não dava lucro de R$1,50. Como é que fechava a conta? Como é que a pessoa vai ter lucro? Você está entendendo? Então, a gente está falando em tomada de decisão no sentido de eu vi os custos, eu vi que o preço de venda não está sendo condizente e não vai ser sustentável. Se eu continuar desse jeito, eu vou fechar. E vão fechar. E daí você vê que o cara o restaurante fechava no vermelho porque o preço de venda do cardápio não condiz com o preço de custo. Se o preço de custo é R$18, não dá para vender a 20 não, meus amores. Não dá para vender a 20 não. Ele tem que pensar que ele vai ter que embutir as outras coisas. Mas entenda, eu não preciso colocar um markup para eu conseguir um preço de venda com lucro do que ele queria. Né? O markup que é uma constante que eu posso calcular para ter um lucro, para colocar os custos diretos, para colocar as despesas e tudo mais. Eu não preciso ter um markup para mostrar para o proprietário que ele não fecha no vermelho, porque o temaki que ele mais vende, que é o temaki que vende 80% das vendas dele é esse temaki, o cara só ganha R$1,50. Não precisa ser gênio, não. Então, é isso que eu estou falando de tomada de decisão. Às vezes, eu acho muito interessante, quando eu ensino, pelo menos eu demonstro a formação da gestão do custo da ficha técnica, né? Eu faço o custo da ficha técnica. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam, mas aí tu tem que colocar o custo direto, tu tem que colocar os impostos. Certo. Mas 98% dos funcionários não sabem nem o custo do produto dele. Não sabem. Não sabem. Eles abrem a empresa deles da seguinte forma. Eu vou abrir uma pizzaria. O cara ali da esquina vende a 19. O cara ali vende a 30. Eu vou vender a 21. A 21. Vou vender mais barato, vou vender a 18, que é para ganhar mais cliente. Então, esse é o tipo de empresário que a grande maioria é. Né? A grande maioria desses empresários, eles são assim. Eles pegam um carinha que vai vender o mesmo produto que ele, acha que aquele cara é um concorrente direto, e daí eles sugerem um preço de cardápio porque eles acham que aquele carinha é um concorrente direto deles. Eles não sabem nem o custo da pizza. Eles não sabem que aquele carinha pode ter um preço mais caro de pizza porque eles usam insumos mais caros, porque eles têm uma área de atendimento maior, porque eles têm um maior número de atendentes em frente de loja. Eles não veem isso. O cara abre uma pizzaria, fundo de quintal, com produtos péssimos, e o custo vai ser mais barato, e daí ele pensa que pode vender igual o carinha, que tem produtos melhores, ou então vende muito mais barato, mas esse muito mais barato também não supre os custos dele. Então, assim, ele não tem ideia, ele não chegou a pesar os ingredientes e pelo menos ter uma ideia mínima de custos. É o empresário que a gente está falando. E tenha certeza, meus amores, que eu vou para grandes restaurantes, com nomes até. Eles não sabem o custo dos pratos deles. Não sabem. Não tem a menor ideia. O certo, obviamente, seria... antes de se abrir um restaurante, fazer essas fichas técnicas, né? Mas eles não fazem isso. Falamos que as fichas técnicas tomam decisão, fazem e também ajudam no controle do serviço de alimentação. Por quê? Porque eles vão ajudar a padronizar, eles vão ajudar em controle de estoque,
e vão ajudar em controle de compra. Gente, a ficha técnica é uma ferramenta fantástica para padronização, gestão de custos, controle de estoque e controle de compra. Isso é a ficha técnica de preparo. Por isso que eu digo para vocês, a ficha técnica é uma ferramenta muito séria. Vocês não podem fazer a ficha técnica de qualquer jeito. Se vocês não têm aprofundamento, conhecimento de fichas técnicas, façam um curso. Porque daí o que vai acontecer é que vocês vão fazer fichas técnicas, né? Vão ser contratados para fazer consultoria. E daí vai acontecer o que já aconteceu comigo várias vezes. Eu ser chamada para refazer fichas técnicas de colegas gastrônomos, nutricionistas, porque eles fizeram a ficha técnica completamente errada. Não façam isso. Não sejam isso, sabe, pessoal? Não seja esse profissional que não sabe fazer e o profissional e aí entram numa situação para queimar o filme de vocês, para queimar o nome de vocês. Não é coisa que se faça. Se aprofundem, busquem curso, busquem conhecimento para vocês fazerem um trabalho de excelência e daí não queimarem o nome de vocês. Porque a ficha técnica realmente é um serviço de diferencial para um consultor que deseja trabalhar nessa área de serviços de alimentação. Ficha técnica é um diferencial. Ficha técnica é um diferencial porque você não vai trabalhar só com boas práticas. Você não vai ser só um consultor que trabalha com boas práticas, com implantação de boas práticas, com implantação de documentação probatória, enfim, que é realmente um chamatriz para a gente como consultor. Mas, quando você trabalha com fichas técnicas, seu ticket médio em relação a faturamento com seus clientes, ele aumenta muito, ele aumenta horrores, mas também você vai ser um grande diferencial no mercado, porque é o que a gente estava conversando aqui. Eu posso contar nas mãos aqueles bons consultores aqui de Fortaleza, por exemplo, que sabem elaborar essa ferramenta de gestão, não é verdade? Então é um diferencial para a gente que é consultor conhecer a ficha técnica e trabalhar com ficha técnica. Você vai ser um grande diferencial no mercado. Falei que a ficha técnica é uma gestão de custos, né? A gente conversou sobre gestão de custos, conversamos aqui entre a gente, alguns amigos nossos falaram que realmente os empresários, eles não têm noção dessa questão de gestão de custos. Normalmente os nossos empresários, eles são muito ignorantes no sentido de não saber se aquele preço de cardápio é um preço sustentável para ele gerir o restaurante, né? Para gerir o restaurante, que eles estão, que normalmente é onde eles realmente tiram dinheiro para se sustentar. Então a gente tem essa noção que esses empresários, eles são muito ignorantes nessa questão. Falei da ficha técnica como tomada de decisão. Falei como ficha técnica como tomada de decisão, né? Eu preciso das fichas técnicas porque a gente, quando é consultor, tem um momento da consultoria que a gente se senta com o proprietário, com sócios de restaurante e a gente começa a mostrar um diagnóstico do restaurante. E daí a gente fala o seguinte coisa, tem que tirar esse prato, podemos trabalhar com promoção, com esses pratos. Existem pratos que não estão conseguindo chegar naquela margem de lucro que a gente queria. Então, a gente conversa de igual para igual com o dono. É um diferencial do consultor que sabe fichas técnicas. A gente está lá para fazer algo a mais, né? A gente é essencial para o serviço de alimentação porque a gente está mostrando onde é o erro. A gente está diagnosticando algumas coisas que precisam ser mudadas. Por isso, gente, que eu converso com vocês, que vocês peguem as consultorias de fichas técnicas quando vocês tiverem segurança, quando vocês tiverem ciência disso, né? Para vocês não ficarem fazendo fichas técnicas e fazerem custos que estão
completamente inadequados, cheios de erros, e eu já fui chamada para ajeitar erros e o dono tomar decisões inadequadas. Fazer um aumento ou uma diminuição de preço de cardápio, fazer uma mudança de padronização, porque você errou na ficha técnica. A culpa é sua. Então, não se queimem se vocês não tiverem conhecimento. Se capacitem. A gente vai falar, sim, de cursos de ficha técnica. A gente vai conversar ainda aqui na jornada de nutrição sobre curso de fichas técnicas. E o meu curso de fichas técnicas está incrível. Vou dar spoiler ainda na jornada, viu? Luísa, a Raquel, Nara, o meu curso de fichas técnicas está simplesmente fantástico. Então, é uma responsabilidade grande, né, Jardiel? Como eu falei, ficha técnica é uma responsabilidade grande, então se capacitem. Não façam fichas técnicas de qualquer forma e se não tiverem segurança, primeiramente, vocês busquem conhecimento. Vou dar spoiler do nosso curso de fichas técnicas, mas já. Primeiramente, eu vou dar um recadinho. Eu estou conversando com vocês, lendo o e-book que eu vou fornecer para o pessoal que está inscrito na lista VIP, está inscrito na nossa jornada de nutrição, né, que adquiriram o ingresso VIP da nossa jornada. O nosso ingresso VIP dá direito a esse e-book. Estou conversando com vocês já observando o nosso e-book, que é o e-book resumo, não é, de cada uma das aulas. Então, cada uma das aulas tem um resuminho, que eu estou até observando aqui e conversando com vocês. Esse resuminho, essa aula gravada. E no final da jornada de nutrição, a gente vai dar o certificado da jornada, né? Quem participou, o certificado de participação dos meninos que adquiriram o ingresso VIP dessa jornada, tá certo? Luísa, só para não confundir a cabeça de vocês, não vou confundir a cabeça de ninguém. Até o final da semana, nós temos a jornada. Essa é a jornada da consultoria. A gente vai ficar falando 5 dias sobre consultoria e especialmente sobre ficha técnica, certo? A gente vai falar na consultoria de fichas técnicas, ok? 5 dias. E daí, existe no link na minha bio um ingresso para você entrar nessa jornada, no sentido de você adquirir esse e-book, que eu estou fazendo um e-book resumo de cada uma das aulas, de adquirir as aulas gravadas, que são essas que a gente está junto, e de adquirir no final da jornada o certificado de participação de 5 horas. Fechado? Eu coloquei até semana passada uma lista de espera para o nosso curso de fichas técnicas. E aí existia também essa listinha de espera, né, para o curso que vai acontecer de fichas técnicas, certo? Então, para conseguir o ingresso VIP dessa jornada, para ter o e-book, a aula gravada e o certificado de 5 horas, link na minha bio, tá certo? Muitas das pessoas que estão aqui já estão cadastradas já adquiriram nesse ingresso VIP da jornada, e daí no final a gente vai deixar na área de alunos já disponibilizado o e-book com o resumo da aula, fechou? Tranquilo? E aí eu estou conversando com vocês, pessoal, e estou conversando já observando esses pontos que eu estou levantando, olhando o nosso e-bookzinho resumo, esses pontos que eu estou levantando junto com vocês. O e-book vai ser disponibilizado depois da aula, fechou? Bem, estou adorando a participação de vocês, vejo que vocês estão participando muito. Eu adoro quando a gente tem uma sala de aula que está aqui conversando, que está aqui perguntando. Porque é isso, é para isso que eu gosto de fazer as lives, para estar interagindo e estar conversando com vocês. E eu pergunto, e eu estou sentindo também, todo mundo está comprometido, né? Estamos aqui, vamos conversar sobre fichas técnicas e vamos aprender um pouco mais de fichas técnicas. Ela é pouco falada, né, gente? Pouco falada na faculdade, poucos cursos disponibilizados, poucas pessoas que têm essa segurança de falar. São os poucos profissionais.
Como eu estava conversando com vocês, estou até aqui com o e-book só olhando para ele. A gente já falou da ficha técnica de preparo, dessa questão de importância, falamos de gestão de curso, falamos de tomada de decisão. Tomada de decisão. A ficha técnica, o que é bacana, eu adoro quando eu termino de fazer todas as fichas técnicas, quando eu termino de fazer todas as fichas técnicas, é me sentar com o proprietário e a gente fazer essa tomada de decisão. É uma parte fantástica das fichas técnicas, essa questão de conversar com o proprietário e ver que tem coisas que não se encaixam. Ou então mostrar que o cardápio está dando lucro, né? O cardápio é correto e falta alguns ajustes. Gente, eu vou conversar, viu, Raquel, depois sobre essa questão de fator de correção. Não é a coisa mais legal do mundo. O fator de correção é a coisa mais legal que tem no mundo para falar sobre fichas técnicas. Outra coisa super bacana, ponto 4, da importância de trabalhar com fichas técnicas. Quando a gente trabalha com fichas técnicas, a gente consegue padronizar pratos. Padronizar. O que é importante é a padronização dos pratos. A padronização dos pratos é uma forma da gente conseguir fazer com que o prato ele seja consumido por você hoje e daqui a 2 anos ele tenha o mesmo sabor, as mesmas quantidades, a mesma apresentação. É quando eu, por exemplo, vou para um restaurante em outra cidade aqui de Fortaleza, que eu adoro comer peixada. Vocês conhecem peixada, né? Que vou comer peixada e daí você sente o mesmo sabor, vê que é a mesma quantidade de alimentos, vê que é a mesma apresentação. É isso que o teu cliente quer. O teu cliente, ele não quer surpresa. O teu cliente, ele não quer comer a coxinha e chegar lá no restaurante e ter a coxinha menor. Aí você fala, valha-me Deus, coxinha menor. Ou então, você não quer, como aconteceu comigo, comer um pastel e quando chegar o pastel, cortou pela metade. Me apresentaram uma vez um pastel, adorava o pastel de lá, e o pastel tava metade, tava um churros. E eu perguntei, meu filho, o que é isso? Cadê o pastel? E ele falou, pra gente não aumentar o preço, a gente cortou o pastel pela metade. Nunca pensei que eu ia vivenciar isso na minha vida. E eu falei, meu filho, aumente o preço. Mas não diminua padrão, não. Não diminua, não mude o padrão. É isso que vai fazer você perder clientes. Eu hoje, por exemplo, já não sou mais teu cliente. Tu tá entendendo? A questão da padronização é uma forma da gente fidelizar o cliente. Eu tenho certeza que você, Raquel, que você, Adriele, Juju, seu Francisco, vocês querem ir para um local e esse local ter o mesmo padrão que vocês comeram há 5 anos atrás, que vocês comeram há 2 anos, e que vocês vão levar uns amigos e falar, olha, o prato é muito gostoso, ele é servido em posta de peixe, ele tem um pirão, entendeu? Muito gostoso, um arroz soltinho. Pessoal, é isso que o cliente quer. O cliente não quer surpresa. E a ficha técnica é uma forma da gente fazer essa padronização dos pratos. É da gente não dar nenhuma surpresa para o cliente. O cliente não quer surpresa. Mesmo que vocês justifiquem. Mas é porque a gente não quer aumentar o preço. Aumente o preço. Aumente o preço. Em todas as vezes que restaurante quis diminuir padrão, mudando ingrediente, mudando tamanho, mudando quantidade, esse restaurante faliu. Pensem nisso. E aquele restaurante que seguiu sempre os padrões, que ele está há 20 anos fazendo aquele mesmo prato, mas aquele mesmo prato com aquela quantidade, com aqueles ingredientes, mantendo aquela excelência, esse restaurante não vai falir. Não vai.
Porque é isso que o cliente quer. Ele quer o que? A padronização dos pratos. E aí, gente, não adianta você fazer uma ficha técnica, ver que um ingrediente é muito caro. Vamos tirar esse ingrediente. Cliente nota. Nota. Vocês não notam, não? Vocês não notam quando eles estão usando um creme de leite de melhor qualidade e ele muda para um creme de leite de pior qualidade? Eu sei quando é um creme de leite em lata. Eu sei quando é um parmesão faixa azul e quando é um parmesão ceboso. Eu sei quando é um leite condensado marca Top e o leite condensado de marca Peba. Eu sei. Cliente não é bobo. Cliente não é burro. Então não adianta você fazer esse tipo de coisa para diminuir um outro parâmetro da ficha técnica, porque você vai estar se queimando. Isso o pessoal chama de economia de palito de dente. Essa economia que não vale a pena. Ele vai ter que rever o cardápio, ele vai ter que rever os custos. E é aí que você entra como consultor. Meu amigo, eu fiz as fichas técnicas. Vamos conversar em aumentar o preço do cardápio. Não mude seu padrão, não. O pessoal gosta do seu temaki gigantesco mesmo. O pessoal sabe e sabe que o teu bolo é mais caro porque tu usa marca A, você usa marca Top. Não faça isso não. E é aí que você entra com o seu diferencial como consultora. Você agrega ao restaurante, certo? Você tem esse diferencial como consultora. Cris, quando eu falo sobre trabalhar com consultoria em relação a fichas técnicas, a primeira coisa que eu vou te dizer é o seguinte: nosso ticket médio como consultora fazendo ficha técnica é bem maior do que quando você faz implantação de boas práticas. É maior. Você pode ver na página do seu sindicato de nutricionistas, pelo menos para ter uma ideia. A gente tem valores no sindicato de nutricionistas do Ceará, mas se eu for falar em valores, eu não tenho, poderia, amanhã a gente pode abrir aqui a página dos sindicatos do Ceará, do Maranhão, mas no sindicato do Ceará tem esses valores, viu? E aí ele vai começar a dizer sobre cobrança de valores para mais de 20 fichas técnicas, mais de 120, mais de 150, enfim. Ele dá valores. Resumindo de coração, o teu ticket médio como consultora trabalhando como ficha técnica é maior que trabalhando com boas práticas. Viu? É maior. A gente ganha um pouco mais porque é uma atividade que requer um pouquinho mais de trabalho. A gente trabalha muito quando tá em ficha técnica, viu? A Luísa falando no conselho, mas amiga, no sindicato de nutricionistas tem esses valores, viu? Mas a gente ganha mais. Ganha mais porque também é muito mais trabalho, né, mulher? A gente pesa, a gente coleta os dados, pesa tudo, joga no Excel, faz as fichas técnicas, apresenta para o dono, se reúne. É um trabalho bem mais trabalhosinho do que boas práticas. É um pouquinho mais trabalhoso. Mas, como eu estava te falando, né, tem um ticket maior quando você é consultora, você ganha mais com fichas técnicas. Por isso que quer trabalhar com fichas técnicas, quer aprender, coloca aqui, eu quero aprender fichas técnicas. E aí a gente já está vendo essas pessoas que querem aprender essa ferramenta fantástica de gestão. E claro, né, gente, a gente vai aprender. O que eu quero passar para vocês quando eu falar de fichas técnicas é o que eu trabalhei e o que eu aprendi, não só na parte teórica, mas também trabalhando com 13 anos de consultoria, né? Não foram 13 dias, não. São 13 anos de consultoria. Cris, vê no sindicato, tá bom? Falou de Curitiba, não tem sindicato, só tem conselho. Luísa, eu não sei se no conselho tem valores, mas era interessante tu ver em outros estados. Sei que o sindicato de São Paulo tem, Maranhão eu já vi, Pernambuco tem, Ceará tem. Daí vê se tem sindicato do Rio Grande do Sul, vê se tem, tá certo? Que daí tu pode ter uma ideia, viu? Mas aqui no Ceará, não, o sindicato não, do Rio Grande do Sul não tem, Danila. Pois é,
Luísa e Danila, por favor, vejam no sindicato do Ceará, vê também no sindicato de São Paulo, por favor, mas o sindicato do Ceará tem valores e valores por quantidade de fichas técnicas. Aí fala se você for elaborar junto, né, ou se você só for pegar os dados, tem essa diferenciação, tá bom? Esse ano passado, eu vou contar para vocês, sabe, gente, mesmo em pandemia, viu, Luísa, Danila, mesmo que em Cris, mesmo que em pandemia, esse ano passado, e esse ano também, só que parou, nós estamos em lockdown, né? Esse ano e ano passado foi um ano de bastante demanda de fichas técnicas, muita. Eu terminei as fichas técnicas agora de um restaurante de carnes aqui, Carnes Nobres de Fortaleza. Tivemos que parar, né, lockdown, então nós tivemos muita demanda de consultoria, muita demanda de ficha técnica. A primeira demanda é a questão das boas práticas, mas eu vou contar para vocês que as fichas técnicas ficaram com demandas tão grandes quanto de boas práticas. Isso porque os restaurantes eles estão começando a se reorganizar, a repensar toda a estrutura deles, a repensar retiradas de pratos, a repensar a questão de se trabalham com delivery ou não, né? Eu também ajudo quando a gente faz essa implantação de delivery. Eu não sei se vocês sabem, gente, mas as plataformas de delivery para o restaurante é um ônus muito grande. Claro que existe o bônus referente à divulgação do restaurante, mas as plataformas de delivery, elas pegam, né? Pegam do restaurante até 30% do preço de venda. Ou seja, as plataformas de delivery, elas pegam do lucro bruto do restaurante até 30%. É muito alto. Então, quando a gente pensa na gestão do restaurante, a gente também ajuda esse proprietário a falar: meu amigo, reveja esses preços, porque 30% do preço de venda vai para a plataforma de delivery, se tu quiser trabalhar com a plataforma de delivery. Você tem que estar antenado para poder dar as melhores orientações para esse proprietário. Você tem que estar muito antenado nisso, para você não fazer com que ele tome decisões equivocadas. Você tem que ver custos, você tem que perguntar preços de venda e você a partir daí consegue ver o lucro bruto e você ainda consegue organizar com o proprietário. Se ele estiver trabalhando com plataforma de delivery, falar assim: tu tá dando quanto para a plataforma de delivery? 20%, 25%, 30%? Existe essa variação nas várias plataformas que tem aqui no Brasil. É muito alto. O pessoal chama a plataforma de delivery de sócio. O sócio que ganha mais, né? Porque 30% daquele faturamento bruto, 30%. É muita coisa. Então, você tem que estar muito antenada quando você for fazer consultoria de fichas técnicas para estar vendo todos esses pontos que são pontos de diminuição de lucro do proprietário. Então, não é qualquer pessoa que tem essa excelência. Por isso que eu digo para vocês, assumam trabalhar com ficha técnica, mas assumam com responsabilidade. Eu tenho conhecimento para fazer fichas técnicas e vou fazer fichas técnicas para vocês. Acho que até a Raquel falou que foi chamada para fazer fichas técnicas. Raquelzinha, vá com tudo. Vá com tudo, você sabe que você vai ganhar bem com fichas técnicas, a gente ganha realmente bem, mas tenha responsabilidade em oferecer para esse proprietário, para esse dono de restaurante, os dados corretos e fidedignos para ele poder fazer essa boa tomada de decisão. A gente falou de padronização dos pratos, né? Vamos falar de controle de estoque. Outra coisa bacana que dá para a gente trabalhar com fichas técnicas e o pessoal fica louco quando a gente consegue trabalhar controle de estoque com fichas técnicas. O controle de estoque, eu saí de um restaurante e fui para outro por conta disso. O proprietário queria que a gente fizesse controle de estoques. Consequentemente, a gente fez controle de compras, né? A gente tem até 2 pontos no nosso e-book: controle de estoque e controle de compra.
E daí eles são unidos, a gente não pode falar de controle de estoque sem controle de compras, não dá para a gente separar esses dois pontos. Quando a gente consegue fazer isso, um bom controle de estoque com um bom controle de compras, a gente tem aumento de lucro. Por quê? Porque a gente consegue diminuir as compras, logo eu vou aumentar o lucro, eu não faço compras desnecessárias, eu consigo diminuir o que? As perdas. Às vezes a gente compra tanto produto, gente, isso é tão típico de dono maluco. Eu não sei se vocês já trabalharam em restaurante de dono maluco que fica comprando coisa, comprando, porque ele tem um freezer, aí quer lotar aquele freezer, conseguir uma promo, aí lota o freezer. E daí a gente vê que alguns proprietários que têm tendências de compradores assim desesperados, aqueles produtos, eles podem se estragar. Então, a gente tem que lembrar que as compras exageradas, além de quando ficam dentro de um almoxarifado, é dinheiro parado, é o dinheiro que não roda e aquele produto pode se estragar. Então, aquele produto que virou um custo, vira o quê? Um desperdício. Então, eu não sei se vocês sabiam que essa ferramenta, que é a ficha técnica, pode ser um auxiliar em controle de estoque, em controle de compra. Olha só. E eu gosto muito quando eu dou nos meus cursos esses exemplos de como eu consigo fazer o controle de compra e consigo fazer os controles de desperdício a partir das fichas técnicas. Ela é essa ferramenta para auxiliar a gente. Para vocês terem outra ideiazinha, quando eu entrei em um restaurante, a gente começou a fazer as fichas técnicas de tudo, com controle de estoque, controle de compra. Um restaurante grande que eu entrei na gestão, o faturamento de mais de R$500 mil. O que acontecia? A proprietária fazia muitas compras, havia muitos desvios, a gente começou a controlar, eu com as minhas estagiárias, e daí a gente viu que ao longo de um ano, daquele faturamento que a proprietária tinha, R$500 mil, um pouco mais de R$500 mil, ela estava gastando, antes de eu entrar, 42% para pagar insumo. Depois que a gente conseguiu controlar estoque, conseguiu controlar compra, conseguiu controlar desvios, conseguiu controlar desperdícios, foi para 25%, 26%. Olha só, a gente deu para a proprietária, em média, 16% de lucro. Mais 16% de lucro em cima de R$500 mil. Porque a gente conseguiu fazer todo esse controle. Vejam que vocês em fichas técnicas não estão falando só em padronização de prato. Eu não estou falando só para elaborar ficha técnica para os pratos estarem padrão. Eu não estou falando em ficha técnica só para o prato, dar o custo do prato e, consequentemente, o lucro bruto para o proprietário. Eu estou falando de forma mais aprofundada, que é a minha vivência como nutricionista e que fez gestões de grandes restaurantes comerciais, que a gente pode trabalhar muito além disso. E daí aquela questão de agregar valor ao nosso serviço. Quando eu comecei a fazer esse controle, né, que a gente conseguiu dar esse retorno para a proprietária de 16% em cima de R$500 mil e 550 mil reais, eu me lembro de ter pedido para a proprietária para eu diminuir minhas horas no restaurante, porque eu queria fazer mais consultoria, né? Porque consultoria a gente tem um retorno financeiro bacana. E daí ela falou, não, quero você aqui dentro 40 horas. E daí aumentou o meu salário. Veja como você consegue até pleitear um aumento de salário no seu local de carteira assinada quando você mostra o teu conhecimento aprofundado numa ferramenta como, por exemplo, fichas técnicas. Aí eu consegui o aumento de salário que eu queria, né? Enfim, eu ia conseguir isso nas consultorias, mas eu consegui o aumento e daí, óbvio que carteira assinada era melhor, né? Então, consegui essa possibilidade. Mas, claro, depois de um ano suando, fazendo as fichas técnicas, fazendo as padronizações e assumindo o controle de estoque. Então, você é um diferencial para o restaurante.
você vira um diferencial no restaurante porque você consegue mostrar para o proprietário que você não é só o nutricionista que está lá para fazer controle de recebimento, para fazer documentações sanitárias. Você é muito mais que isso. Você dá para o proprietário feedbacks de lucros dos pratos, você consegue diminuir compras, diminuir desperdícios, você consegue mostrar ao proprietário aumento visível do lucro dele, visível, diminuição de compras, compras que iam muito mais altas, você consegue diminuir só a partir de fichas técnicas. Então você é muito além de uma pessoa que a gente às vezes brinca assim, às vezes você está estagiando no local e as meninas falam assim: Irene, eu estou me sentindo um mal necessário. A nutricionista que está lá para cumprir tabela. É muito triste quando você é um nutricionista, um engenheiro, um profissional que está lá só para cumprir tabela. É muito triste. Então, a proposta de você aprender fichas técnicas é para você ser esse profissional que é um diferencial no serviço de alimentação, que está lá para aumento de lucro, que está lá para ajudar na gestão, que está lá para abrir números, que está lá para... Pode colocar na minha mão um restaurante de 500 mil que eu vou conseguir gerir, vou fazer compras que não vai ter falta, vou fazer compras sustentáveis, vou fazer compras que rodem, logo eu vou estar ofertando alimentos novos, alimentos frescos. Você é um diferencial no restaurante. Eu gosto quando eu falava assim, eu estou trabalhando dentro desse restaurante que é para eles não conseguirem viver sem mim. Tudo que eu podia fazer pelo restaurante, no sentido de assumir gestão, eu assumia, porque eu queria que eles pensassem assim, a Irene faz a gestão tão boa do restaurante que não vão conseguir viver sem mim. E aí a gente conseguiu assumir, a nutrição assumiu tudo isso. Vocês estão entendendo, né? Assim, vocês estão gostando do que a gente está abordando? Não sei se era isso que vocês pensavam sobre fichas técnicas, se eu estou trazendo algumas novidades que vocês não imaginavam, novidades da faculdade, novidades do mercado de trabalho, mas eu não sei, vocês ficaram muito caladinhos. Vocês estão gostando do assunto? Era mesmo isso que vocês estavam buscando? A Adriele disse que está amando. Queria me sentir assim onde eu trabalho. Ingrid, começa a ver pontos fracos do local, começa a ver se tu não consegue fazer melhorias. Tudo a gente consegue, tudo. Eu vou te contar que o início de eu fazer fichas técnicas não foi fácil, não foi muito difícil. Eu me lembro que até a proprietária falava assim, Irene, se acalma. Irene, se acalma. A proprietária falava isso. Porque eu queria que tudo desse muito certo, sabe? Eu queria que tudo que eu fizesse dentro do restaurante desse certo. Mas se eu disser que foi fácil, certo? Se eu disser que foi fácil implantar as fichas técnicas, implantar a gestão, implantar controle de compras, implantar controle de estoque. Isso eu fazia com uma estagiária, não foi fácil. Eu me lembro de conseguir que essa cultura de porcionamento, essa cultura de fichas técnicas, a cultura de compra do restaurante fosse efetivamente implantada depois de um ano. Depois de um ano, sim. Tudo que eu batalhei para que desse certo, depois de um ano deu certo. Depois de um ano deu tudo certo. Mas eu tive boicote, tive estresse, bate-boca, mas depois de um ano, o que eu batalhei para conseguir em um ano, eu fiquei lá mais uns 5 anos. A cultura do porcionamento, a cultura do controle adequado de estoque, das saídas, do controle de compra, permaneceu. Permaneceu até depois que eu saí do local. Então, porque eu fiquei ensinando para as estagiárias. Então, as estagiárias ficaram no meu lugar quando eu saí como nutricionista. Elas entraram como nutricionista.
é muito difícil, sabe? As pessoas boicotam a gente. Eles não querem mudar uma forma de trabalhar por preguiça, por eles estarem muito bem trabalhando de forma despretensiosa, até uma forma um pouco mais preguiçosa, sabe? Então não foi fácil. Mas quando você consegue elaborar as fichas técnicas, consegue implantar essa gestão, você vê que o restaurante diminui as compras, aumenta o lucro, as fichas técnicas são respeitadas, tudo vai acontecendo. Perguntaram sobre porção, a gente só consegue porção com fichas técnicas, tanto é que quando eu for abordar pontos do curso, nós vamos abordar fator de correção, nós vamos abordar porcionamento, então no curso a gente vai falar tudo isso, certo? Daí o fator de correção sempre vai ser do próprio restaurante, e daí Celine, né? Celine, tu me deu um gancho para eu falar uma coisa para vocês. A gente abordou aqui nessa nossa live a questão das fichas técnicas, certo? E daí o que a gente pode resumir? O que a gente pode resumir sobre a live de hoje? A gente vai resumir que ficha técnica significa ofertar para o serviço de alimentação, além das boas práticas. Então a gente vai fazer um serviço que vai além das boas práticas. Vocês vão ver que consultoria com fichas técnicas, você tem um ticket médio maior. Quando você quando você trabalha em fichas técnicas no teu local, que você trabalha como carteira assinada, você é um diferencial sim para o serviço de alimentação, você está muito além das boas práticas. Certo? Você agrega valor ao serviço de alimentação. Eu agreguei valor demais, como eu falei para vocês, no serviço de alimentação que eu era carteira assinada, eu aumentei em 16% um lucro de um restaurante que faturava R$500 mil. A gente entra na gestão do restaurante, né? Então a gente consegue trabalhar com ele custos, lucro bruto, porcionamento, que foi o que uma das colegas falou aqui, né? E você vai se tornar insubstituível. Essa brincadeira que eu falo com vocês de se tornar insubstituível era a minha vibe. Eu quero ser insubstituível para esse restaurante. Eu quero me tornar uma gestora aqui. Eu não quero ser só nutricionista que manda comprar lixeiro, que manda trocar luz. Eu quero ser uma nutricionista que seja insubstituível dentro desse restaurante, que precisem de mim, porque eu sou aquela pessoa que sabe das compras, dos porcionamentos, nesse sentido. Então, vocês vão ser esse profissional insubstituível, esse profissional que está dentro da gestão, não só das boas práticas, mas na gestão no conceito de tudo. Compra, estoque, porcionamento, padronização. É isso que a gente faz quando a gente sabe de fichas técnicas. E daí eu questiono para vocês quem é esse profissional, né? Quem é esse profissional que vocês conhecem que sabe fichas técnicas também, não é verdade? É uma ferramenta pouco falada. E daí eu falei para vocês de toda essa oportunidade, falei para vocês para trazer para vocês esse brilho no olho que a ficha técnica dá para vocês. Sim, é uma oportunidade fantástica se você quiser fazer consultoria ou se você quiser crescer no teu serviço de alimentação, que você é carteira assinada. Mas daí a gente vai falar amanhã sobre os principais erros, e eu vou listar os principais erros que o consultor ou que o nutricionista pode fazer num serviço de alimentação. E esses principais erros são aqueles que podem causar inadequações nas fichas técnicas e que por conta disso podem fazer com que a tomada de decisão da equipe de gestão, os sócios, os proprietários, eles se equivoquem.
E daí pode acontecer coisas horrendas na questão da gestão do serviço de alimentação. Amanhã a gente vai falar sobre esses erros. Eu vou passar para vocês uma senha. Quem está no nosso ingresso VIP, né? Quem adquiriu o nosso ingresso VIP, vai pedir uma senha. A senha é "Eu quero aprender fichas técnicas". Rê, por favor, você como nossa secretária de sala de aula, coloca a senha para mim. Eu quero aprender fichas técnicas, por favor, porque a gente vai mandar um questionário pessoal para a gente falar sobre essa aula, vai pedir senha e daí a gente vai falar sobre esse assunto com o pessoal que está no ingresso VIP, tá certo? Alguém fez uma pergunta? Indica para nós quais cursos são importantes para trabalhar em One. Vou falar dos meus cursos. A gente vai essa semana, não vou dar spoiler agora, pessoal. Já está aqui no forno, já está queimando minha mão. O curso de fichas técnicas de preparo está queimando minha mão. O curso de fichas técnicas está a coisa mais linda da face da terra, certo? A gente vai falar sobre esse curso, sobre fichas técnicas. Quando eu falo que a gente está aqui em jornada, é porque a gente vai começar a falar sobre tudo que a gente precisa entender sobre fichas técnicas para a gente se tornar um consultor diferenciado. Por isso que a gente tem a jornada. Aprendemos oportunidades hoje. Amanhã a gente vai conversar de erros. E aí eu já vou dando um spoilerzinho porque o curso tá bom, o curso tá bonito e a gente vai aprender sobre fichas técnicas. Mas, gente, uma colega perguntou sobre cursos para fazer consultoria, para trabalhar em serviço de alimentação. Curso de fichas técnicas, já tá queimando, então tá lindo. Curso de fichas técnicas, eu tenho o curso para elaboração de manual de boas práticas e POPs, tenho o curso completo da RDC 216. Tem tanto curso, é só quiser conversar comigo sobre os cursos, a gente tem cursos ultra completos, depoimentos lindos das alunas que foram alunos do curso e que adoraram cada curso que eles participaram. Então, curso de consultoria, se tiver algum interesse também fala comigo. A gente tem a nossa senhazinha, eu quero aprender fichas técnicas e amanhã a gente vai falar sobre os principais erros. Eu fico imensamente feliz pela participação de vocês hoje, gente de todo lugar do Brasil, gente da Bahia, gente do Rio Grande do Sul, gente do Pará, gente do Ceará. Meu coração se enche de alegria para saber que vocês estão aqui, rostinhos novos, rostinhos que sempre estão nas minhas lives, tipo a Rê, rostinhos novos como a Raquel, como a Ingrid, como a Juju. E eu quero saber quem é que vem amanhã nesse mesmo horário, quem está comprometido. Amanhã nesse mesmo horário a gente vai falar sobre esses erros às 8h30 da noite. A gente vai falar sobre os principais erros que algumas pessoas cometem elaborando ficha técnica, que são erros grossos que podem prejudicar a elaboração de fichas técnicas. Tem gente da Chapada dos Guimarães. Eu adoro quando tem gente do Centro-Oeste. Eu já falei, Centro-Oeste, Norte é legal demais. A Derlin já fez o curso a Derlin fez a pré-inscrição, né, amiga? Pois é, a Derlin tá ansiosa. Fala comigo do curso de ficha técnica desde a semana passada. Derlin vai ser a líder da sala de aula de fichas técnicas. Natal, as meninas de Natal, ok? Amanhã, 8h30, a senha que vão pedir para vocês, tá bom, pessoal do ingresso VIP? Eu quero aprender fichas técnicas. Suelen diz que vai vir amanhã, Vivi vem amanhã, Derlin está ansiosa pelo curso e eu vejo vocês todos amanhã nesse mesmo horário. Polly, você é um rostinho novo, assim como o Júnior, não é? São rostinhos novos. E daí, anotem perguntinhas sobre erros. Amanhã vai ser um assunto bem
vão ter novidades. Amanhã vai ser um assunto bacana. A senha e o questionário para você, a senha e o questionário vão para todos vocês, tá bom? Muito obrigada por todos vocês terem participado. A gente vai ter um bônus para os meninos da jornada. Pessoal, desbloqueiem os bônus, tá certo? Eu também mal posso esperar para amanhã. Poli, prazerzão, viu, meninos? Muito obrigada por tudo. Obrigada, seu Francisco. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada por vocês estarem presentes. Obrigada pelas perguntas, pela participação, pessoal do Brasil todo. Amanhã, 8h30, a gente tá junto, fechou? Um beijão para todo mundo. Tchau, gente!